Olá, você está no XP com uma questão de linguagens e comigo, Cláudia Fumi, para a gente resolvê-la. Vamos começar pelo comando? Nós temos aqui o fator central que impacta a realização de práticas corporais, atividades físicas no tempo de lazer no Brasil é a, ou seja, é uma questão que envolve a ideia de prática de esportes, tá? Com uma visão ampliada. Isso aqui é importante a gente entender que está lá na competência que fala sobre uma visão ampliada da saúde, tá? O Enem gosta muito de fazer essa abordagem em relação à prática de educação física. Ela não é só aquilo que seria o esporte em si, o movimento em si, mas a educação física está inserida numa visão ampliada do que a gente chama de saúde. Tá? Então, não é saúde, cura de doença, tratamento de doença, mas é todo esse conjunto em que a gente entende que o indivíduo está associado ao meio em que se insere, que ele tem aí uma prevenção de doenças, ele tem um cuidado com o corpo e com a mente, e que a educação física perpassa essa ideia. Aqui o comando da questão pede exatamente a localização de ideias no texto, a percepção das ideias no texto, tá? A gente não tem nada que precise ser retirado de um estudo prévio, é só enxergar que faz parte dessa nossa competência. E aí a gente vai fazer o quê? Vai colocar aqui em foco esse verbozinho de ligação, porque ele vai ligar o sujeito ao que a gente vai marcar como predicativo. Então, a gente faz assim, ó, o fator central, tá? Que impacta a realização de práticas corporais e atividades físicas no tempo de lazer no Brasil é. Então, eu vou pegar, a gente vai ler o comando com cuidado para saber o que já vai procurar. Aqui nós temos em verde destacado aqui uma oração que caracteriza esse fator central. Eu vou pedir que você leia de trás para frente, ó. Estamos falando aqui de Brasil. Dentro de Brasil, a gente está falando de lazer. E em relação a lazer, nós temos o nosso tempo de lazer. No tempo de lazer, nós temos a realização de práticas corporais e atividades físicas. Então, eu vou colocar aqui que no tempo de lazer, atividades físicas é o meu enfoque. É isso que eu estou abordando. Tá, estou no Brasil. É o lazer. E nesse tempo de lazer, minhas atividades físicas. Qual é o fator central que impacta nisso daqui? Então, agora ficou claro para mim que a pergunta é: o que é que vai influenciar, o que é que vai impactar aqui quando eu tenho meu tempo de lazer? Eu vou ficar lendo um livro, vou ver meu celular ou eu vou praticar uma atividade física? Essa é a pergunta, mas a gente vai localizar a informação aqui no texto. Então, nós temos assim: o acesso às práticas corporais ou atividades físicas, e ele passa a utilizar aqui PC para práticas corporais e AF para atividade física, para não ficar repetindo isso aqui no texto todo, né? O acesso às práticas corporais e atividades físicas é desigual no Brasil. Então não é igual para todo mundo. A semelhança de outros indicadores sociais e de saúde. Em geral, essas práticas prazerosas, diversificadas, mais afeitas ao período de lazer, estão concentradas nas populações mais abastadas. Então, eu tenho aqui mais dinheiro, eu tenho aqui mais atividades físicas, é o que está escrito aqui. As atividades físicas de deslocamento, trajetos a pé ou de bicicleta, para estudar ou trabalhar, por exemplo, são mais frequentes na classe social menos favorecida. Então, quando a gente tem uma classe social menos favorecida, o que acontece? Essas atividades estão associadas à ida ao trabalho, ao deslocamento, porque o sujeito vai a pé, vai de bicicleta, né? Então, ele se desloca para o trabalho. Quando ele se desloca para o trabalho, ele vai a pé ou vai de bicicleta e diz assim: não, mas eu faço atividade física. Por quê? Porque eu estou usando a bicicleta para poder ir para o meu trabalho ou estou indo a pé. Aqui há uma relação inversa e perversa
entre o acesso às práticas, né, corporais e atividades físicas. Qual é essa relação inversa? As maiores prevalências de inatividade física foram em mulheres, pessoas 60 anos ou mais, negros, pessoas com autoavaliação de saúde ruim ou muito ruim, com renda familiar de até 4 salários mínimos por pessoa, pessoas que desconhecem programas públicos de práticas corporais e residentes em áreas sem locais públicos para a prática. Então, todos esses aqui, ó, são partícipes de uma lista de quem não consegue fazer essa atividade física. Por quê? Porque elas têm uma condição mais específica, né? As mulheres, a gente pode falar, ampliar aqui, discutir a dupla jornada, a tripla jornada, a gente pode discutir cada um desses, mas não tem necessidade. Por quê? Porque a gente vai focar só no que está aqui no texto. Retomando, então, aquilo que a gente sabe que é o comando, qual é o fator central, né? O que é que impacta a prática corporal? A gente vai olhar aqui. É a diferença entre homens e mulheres? Não exatamente, tem diferença? Tem, entre mais abastados e menos abastados, mas não exatamente entre homens e mulheres. Não foi isso que o texto focou. Letra B. A inexistência de políticas públicas. Não, ele disse aqui que tem. O problema é o desconhecimento. Então, não é inexistência, é desconhecimento. Letra C. Diversidade de faixa etária. O que é que nós temos aqui como diversidade de faixa etária? Nós temos aqui pessoas 60 anos ou mais. Mas não é exatamente isso que o texto coloca aí. Ele coloca mais abastados, menos abastados. Letra D. Variação de condição étnica, também temos aqui, mas não é aquilo que ele vai fazer aqui sobre mais abastados, menos abastados. Desigualdade entre classes sociais, olha aqui, ó, é a nossa resposta. É aquilo que ele encontrou aqui sobre o desigual, tá? Que ele coloca os mais abastados e os menos abastados. Eu tive uma dúvida, eu percebi que aqui nós temos mulheres, nós temos pessoas de 60 anos e nós temos também negros. Mas olha só, se a gente fosse marcar aqui um desses três, tá? Faixa etária, esse daqui, esse daqui, esse daqui, nós teríamos então 3 respostas corretas, porque todos 3 estão nesse campo aqui, tá? Quando ele fala sobre as maiores prevalências de inatividade física, por que as pessoas não fazem atividade física? Mas o comando fala sobre o fator central em relação ao lazer. Então, essa resposta aqui do lazer não está aqui, aqui é inatividade física. Ah, parece, mas não é. Tá? Olha a diferença. A diferença é que esses 3 são exemplificação da inatividade física e o comando fala sobre o impacto da realização de práticas corporais lá em cima, na desigualdade entre as mais abastadas e as menos abastadas. Então, com segurança, nossa resposta aqui é a letra E. Você curte esse vídeo, faz seu comentário, mas também, se não está inscrito ainda, inscreve-se no nosso canal, porque o nosso canal é nosso, meu e seu. Assim é o EXP.